Que bom, estamos de novo aí juntos, reunidos para estudarmos essa poderosa palavra. E que bom que você está aí, que bom que nós podemos juntos buscar a presença do Senhor, porque assim como você, aqui eu estou para buscar a presença do Senhor. Então, nada mais, isso aqui é um compartilhar de algumas experiências daquilo que também Deus falou ao meu coração, daquilo que eu tenho procurado entender mediante a palavra. Afinal de contas, a gente, quando lê a palavra, para mim, isso é muito forte. Eu gosto de entender o que, afinal de contas, eu estou lendo. Então, por isso que nós temos esses momentos. E por isso existem comentários bíblicos. É claro que eles nunca vão substituir a Bíblia, mas eles muitas vezes dão ideias, porque eles ajudam a gente a contextualizar, a entender, procurar entender um pouquinho do pensamento daquele momento, daquela época em que foi escrita a palavra. Isso não desmerece a palavra, pelo contrário, isso fortalece, isso corrobora, isso certifica que essa palavra ela é poderosa. Até porque, apesar de as pessoas tentarem desmerecer a palavra do Senhor, ela continua viva e operante, ela é mais viva e eficaz do que uma faca de dois gumes, ela penetra o nosso interior, dividindo alma e espírito, juntas e medulas. Isso é o que a palavra do Senhor faz na vida daquele que se deixa moldar, trabalhar, talhar por essa graciosa e poderosa palavra. O talhar muitas vezes implica em tirar lascas, Imagina a figura do cara lá que está talhando uma pedra ou uma madeira para produzir algum instrumento, alguma coisa. Ele precisa usar de força, ele precisa tirar lascas. E muitas vezes Deus precisa fazer isso com a gente, tirar lascas, usar de, entre aspas, força, Eu diria assim, usar do seu poder de nos convencer do nosso pecado, do nosso erro, da nossa ignorância, para que nós possamos, obviamente, corrigir os nossos caminhos e nos voltarmos a Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Que bom que você pode, junto comigo, estudar essa palavra e vamos ter aquele momento de orar, de buscar essa presença poderosa, tá bom? Se você pode, feche os teus olhos. Pai querido, obrigado porque a gente pode se encontrar, porque nós podemos nos reunir. Obrigado a Deus porque Tu és poderoso, Tu és Deus acima de tudo, além de toda a nossa compreensão e entendimento. Tu estás acima de tudo, Tu és Deus acima de tudo, de todos, de tudo que existe. Pai, e é a Ti que eu clamo e peço, vem com esse poder todo, Pai. Eu te peço, manifesta-te para que possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, repreendo todo o mal, toda operação de engano, toda forma de ataque do mundo das trevas, em nome de Jesus, está repreendido e amarrado em nome do Senhor Jesus. Porque eu declaro sobre este momento a paz do Senhor, que excede todo entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, gente, vamos terminar o capítulo de número 37 e vamos ver se nós conseguimos também entrar um pouco no capítulo 38, que na verdade é um tipo, como se fosse um enxerto, no meio de uma história, no meio de um evento, de um relato. Bom, vamos lá então, do versículo de número 29 em diante, tá bom? Nós vimos até agora, José foi a mando do seu pai procurar os seus irmãos que estavam numa região chamada Siquém. Depois de Siquém foram para Dotã. E aí lá José encontra com seus irmãos, e aí os seus irmãos, que já estavam por aqui com o seu irmão, porque o cara era um dedo duro e além disso um sonhador dedo duro. E sonhador porque ele tivera diversos sonhos onde todos estariam se prostrando diante dele. E um dedo duro porque ele levava para o pai as malandragens e as maracutaias que os seus irmãos faziam, Claro que se seus irmãos não fizessem maracutaia, se eles não fossem mau caráteres, certamente o pai de Jacó, Israel, ele não precisaria enviar José para ele trazer os relatos do que os caras aprontavam. Então, sinal de que realmente eles tinham
nome sujo na praça, sim, dos irmãos de José. Tanto é que aqui eles maquinam o mal, né, de matá-lo. Aí, por uma interferência de alguns, eles acabam não matando, mas vendendo o irmão José. E aí no versículo 29, né, nós vamos continuar a leitura. Aqui nesse momento, então, José já tinha sido vendido, ele estava numa cisterna, tinha sido vendido para os amalequitas, para uma turma ali que estava viajando, porque aqui, ali naquela região era uma região de passagem, e eles estavam obviamente de camelos, levando, quem sabe, mercadorias e produtos e escravos para o Egito. E, coincidentemente, né, José vai para o Egito com essa turma aí. Os midianitas, amalequitas, enfim, que povos eram esses que estavam ali reunidos? Aí, Rubem tinha dado uma volta, não estava lá junto na hora que eles estavam vendendo. Sabe lá para onde ele foi. Mas enfim, deu uma volta. E aí no versículo 29 diz assim que algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que o seu irmão não estava lá, rasgou as roupas. Voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora o que farei? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai, com a seguinte mensagem: Vejam o que encontramos, não é a túnica do seu filho? Eles mandaram uma mensagem, né? Não foram nem eles que falaram lá pessoalmente com o pai. O pai reconheceu, versículo 32, né? 33, melhor. O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo, lamentou profundamente a morte do seu filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura, lamentando a morte do meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Lá no versículo 36, né, finaliza: enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes dessa palavra aqui, dessa mensagem. Então, aqui nós temos, né, Rubem, o primogênito. Ele era diretamente responsável pelo rapaz diante do seu pai. Lembra que ele ainda era o primogênito, né? E aí os caras dolorosamente apresentaram para Jacó uma vestimenta manchada de sangue e, claro, aquela história mentirosa do animal que despedaçou o seu filho José. Então, ele se convenceu de que o seu filho estaria morto, né? E aqui nós vemos um fato interessante. Aquele que na sua mocidade foi um enganador, o cara era um exímio enganador de todo mundo, ele está sendo enganado pelos próprios filhos, né? Ele gemeu, chorou, uma tradução diz assim: chorando descerei a meu filho até a sepultura. Sepultura é uma outra palavra que merece um certo destaque. Então, como eu estava falando, o Sheol, né, é o lugar hebraico para o mundo dos mortos. É uma meia existência na concepção que eles tinham. É importante entender que a concepção de sepultura, de lugar dos mortos, ela, à medida que os anos vão passando, ela vai alterando um pouco, né? O grego chamou esse lugar de Hades, né? E ali, de acordo com a tradição, né, existiriam esses espíritos desencorpados, vamos assim dizer. É uma meia existência, como falei. E Jacó sabia também que logo ele estaria no Sheol, na sepultura. E ele não tinha mais esperança de ver o fim dos seus pungentes sofrimentos. Naquele momento ele estava realmente desesperançado. Ou seja, né, não tinha mais jeito. Eu vou sofrer, vou ter que levar essa dor para minha sepultura. E aí no versículo 36 finaliza dizendo que os ismaelitas, né, ou em algumas traduções falam midianitas ou amalequitas, então são três classes ali que provavelmente estariam misturadas. Eles venderam José para Potifar, que era um oficial da corte do faraó. O hebraico ele dá uma ideia mais ou menos de que esse Potifar seria o chefe dos executadores, daqueles que matam
E a palavra provavelmente se refere a um sujeito que mata animais para a cozinha real ou mata animais para o sacrifício. Não era um verdugo não, mas era um matador sim de animais. E o jovem José foi designado como mordomo nessa residência de Potifar. Lógico, ele se encontra muito longe, muito distante da sua família, né? E é claro, aparentemente muito mais longe, mais distante daquilo que os sonhos que ele tinha diriam, né, para eles o que ele seria no futuro. Então, de repente, ele poderia muito bem nessa posição pensar que não havia mais jeito, não tinha mais esperança, não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Porém, aqui vem o grande porém. Muitos de nós, muitas vezes, passamos por situações parecidas. Quem sabe, um dia Deus colocou no seu coração de que você seria isso, seria aquilo, faria isso. Há uma profecia na sua vida da parte de Deus. E quem sabe você desesperançou, você não tem mais convicção no seu coração. Isso é importante, que eu vou lhe dizer. Nunca, jamais perca a esperança, porque aquilo que Deus falou, isso Deus, Ele mesmo, Ele vela por fazer essa coisa cumprir. Se é uma palavra de profecia sobre a sua vida, se coloque na posição em que você possa receber essa palavra de profecia. Nunca saia dessa posição, nunca critique Deus, nunca julgue Deus, nunca se vire as costas para o Senhor. Porque você pode receber sim uma profecia de Deus, e se você rejeitar isso, Deus, quem sabe, vai ter que procurar uma outra pessoa para cumprir a profecia que Ele queria cumprir em você. José aqui, né, a gente sabe mais da história porque obviamente nós lemos a Bíblia. José se tornaria mais tarde, né, o cara que iria salvar aqueles povos daquelas regiões ali. Ele seria o segundo no reino, somente atrás do faraó, gente. Quem, numa situação como essa de agora, iria dizer isso? Que para José estaria reservada uma distinção tão nobre, tão assim especial. Mas sabe, na palavra nós não lemos nenhum momento em que nós vemos assim José criticando, xingando, murmurando, fazendo, né? Não, Deus me largou, Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, sabe? Não lemos uma palavra dessa natureza. Provavelmente pensamentos dessa ordem passaram pela cabeça dele. E quem sabe ele comentou com uma e outra pessoa, não sei, a Bíblia não fala sobre isso, então eu não posso falar nada sobre isso. Eu só sei que a Bíblia não diz que ele ficou reclamando e murmurando. Essa não foi a tônica da vida de José. Então, meu amado, se você está passando por situações problemáticas, difíceis, essa é a chance que o Senhor está lhe dando para que você possa, sim, usar desse momento para honrar e glorificar o Senhor, orando, buscando a presença dEle, clamando, pedindo, né, se colocando no lugar em que a bênção dele pode vir e descer sobre você. Meu amado, José, as bênçãos e as profecias a respeito de José, o Deus de José, o Deus de Jacó, continuava operando dos seus sinais, das suas maravilhas, dos seus propósitos. Os seus planos não se interromperam em nenhum momento. E ele, o Senhor, ele ainda pretendia usar Potifar e a própria casa do faraó na realização do plano divino que ele tinha programado, tanto para José como para toda aquela região, para os seus irmãos, para os pais de José inclusive. Então, meu amado, existe um lugar em que você pode descansar, e esse lugar é no Senhor, em nenhum outro lugar. Se você optar na sua vida pela murmuração, pelas queixas, pela desesperança, você está se colocando no lugar em que Deus não poderá derramar a sua presença, a sua bênção e a profecia que Ele já declarou sobre a sua vida. Sabe, eu sempre gosto de pensar o seguinte, que eu e você, nós podemos jogar fora uma bênção que Deus nos deu. Sim, porque eu e vocês, nós não sabemos o caminho que nós vamos seguir daqui adiante. O Senhor sabe o que nós vamos fazer. O Senhor é onipotente, onipresente, onde tudo. Ele sabe. Então, meu amado, Ele sabe o que nós vamos fazer. Ele é o Senhor do tempo. Ele passeia no tempo para lá e para cá. Ele criou o tempo. Ele sabe tudo o que vai acontecer também. Mas eu e você, nós não sabemos o que vai acontecer. Então nós temos
opção de escolher sim. Isso é uma coisa muito interessante. Apesar de Deus saber o que vai acontecer, a opção da escolha continua sendo nossa. Até porque se eu e você nós não formos livres nas escolhas, nós seremos o quê? Robôs e autômatos que estão apenas aqui cumprindo uma ordem que o Senhor já deu de antemão. Isso não existe, isso não fecha. Porque daí nós não seremos responsáveis pelas nossas escolhas e nós não iríamos para o inferno. Nós poderíamos dizer para Deus: Deus, Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor me fez escolher esse caminho, então eu não sou culpado. Isso não existe, isso não fecha, isso não bate. Vocês estão percebendo a loucura que é, né? É isto. Então eu e você, sim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas do que nós fazemos, tá bem? E eu oro, eu clamo ao Senhor para que as escolhas que nós viermos a fazer sejam as escolhas corretas, que honrem e glorifiquem o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu ainda queria só ler um versículo, talvez, né, do capítulo 38, porque nós vamos, na verdade, passar essa história mais adiante, mas só para contextualizar. Lá no versículo 38 de Gênesis, né, diz assim, que por essa época Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Irã. E ali Judá viu uma mulher cananita, versículo 2. Ali ele viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. E teve relações com a mulher. E ela engravidou e deu à luz a um filho, lhe chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu luz a outro filho, que chamou de Onã. Quando estava morando em Quezibe, ela deu à luz ao terceiro filho e chamou ele de Selá. Vamos terminar aqui no versículo 5. Eu queria assim, contextualizar algumas coisas importantes aqui, para a gente poder entender o que acontece aqui nessa situação. Existem dois grandes motivos, né? Isso aqui é um enxerto, isso aqui não é uma história que faz parte da história de José. É claro que Judá era um dos irmãos de José, mas aqui é uma história totalmente à parte, né? Em meio dessa narrativa que descreve essa ida de José para o Egito, o autor de Gênesis coloca uma narrativa de um envolvimento envergonhoso do seu irmão Judá com os cananeus, tá certo? Judá era membro da líder da família de Jacó e aquele que estaria destinado a ser, né, o canal das bênçãos, das ricas bênçãos do Senhor que ele iria conceder a Abraão e por meio de Abraão para as outras nações, gerações, todos os povos do mundo. Ou seja, inclusive o nome de Judá está junto com a linhagem messiânica. Davi viria da tribo de Judá, né? Seria um dos seus descendentes, e assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vem dessa linhagem, dessa tribo. E aqui então trata-se de um interlúdio para uma história principal, que serve para dois propósitos muito importantes. Primeiro, para mostrar a origem das três tribos de Judá, que são três tribos de Judá, que seria, isso está lá em Números capítulo 26, se vocês quiserem ler o versículo número 20, três tribos, são três os filhos de Judá, Selá, Pérez e Zera, sendo que Pérez e Zera são filhos de Tamar, tá legal? E também, essa história toda aqui, ela serve para nos mostrar a lei do levirato. O que é esse levirato? O levirato seria uma regulamentação do casamento da viúva com o irmão do marido. Isso está lá no capítulo 25 de Deuteronômio, versos de 5 até 10, tá? Vocês podem ler isso com calma. Mas ali, então, o que acontece? Quando o marido de uma senhora morre, a viúva, ela, por direito, ela será dada para o irmão mais velho, seguindo, né, na sequência do mais velho até o mais novo, e esse irmão mais velho suscitaria a sua linhagem, ou seja, a sua descendência. Levir vem do latim, que é irmão do marido. O objetivo que era? Era preservar a descendência daquele homem que morreu, né, e que não teve filhos, quem sabe. Se ele teve filhos, então a situação muda um pouquinho. E se não tem irmão disponível, inclusive, para casar, eles buscavam parentes os mais próximos. E isso era um costume antigo, não
era algo que era exclusivo do povo hebreu, mas no Oriente Médio essa prática era de muitos e muitos outros povos, tá certo? Com essa pequena introdução, nós vamos terminar e nós vamos continuar essa leitura, nós vamos continuar no nosso próximo encontro, mas algumas das coisas que eu queria assim compartilhar com vocês, né? Nós vimos ali a história, estamos vendo a história de José, a sua ida para o Egito, a questão da busca de José pelo Senhor, porque com certeza, nós vamos ver isso mais tarde, José ele buscava o Senhor. E aqui nós temos agora um contraste, Judá, se a gente parar um pouquinho para pensar, o cara ele era que se converter primeiro, não é verdade? Porque o cara buscou uma mulher que ele não deveria ter buscado para ser sua esposa, e depois nós vamos ver um monte de rolo que ele se envolve, tudo porque, obviamente, o cara ele não estava caminhando com o Senhor, porque quando uma pessoa caminha com Jesus, essa pessoa ela faz escolhas que são corretas, eticamente, né, do ponto de vista da moral, e a conduta dele é uma conduta que é correta, ele procura fazer as coisas certas, e não é o que Judá faz, e não é o que eu e você devemos fazer. Por isso eu acho interessante a Bíblia, ela coloca assim realmente situações, vidas de pessoas que a gente olha, puxa vida, o cara pisou feio na bola, mas mesmo assim Deus usou essa pessoa, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos nós temos chance diante do nosso Deus. Eu e você, nós não precisamos ter medo, mas temos que ter sim, coragem de assumir os nossos erros, pedir perdão por eles e dizer assim, Pai, eu pequei, eu errei, eu quero de novo caminhar junto contigo. Amém? Quero orar com você. Se você assim permite, feche os olhos, né? Pai querido, obrigado, porque nós podemos na Tua Palavra ver histórias dos Teus filhos lá de milhares de anos atrás, né? E nós podemos perceber o Teu agir, o Teu manifestar-se, a Tua operação, os Teus sinais. E é bonito nós vermos vidas como José que buscavam a Tua presença. É claro que quando a gente olha para a vida de Judá, a gente tem que dizer assim, Pai, ajuda-nos para que dos nossos pecados nós sejamos livres, né? Que cada vida possa confessar os seus pecados. Eu clamo e peço por cada vida que está ouvindo esta mensagem, para que, Senhor, o nome de Jesus seja honrado e glorificado em cada um destes meus amados. Abençoa na minha vida também, eu me coloco no mesmo lugar junto com eles, Pai, porque também eu preciso de que Tu me laves e me purifiques de toda iniquidade. E assim, ó Deus, eu quero clamar e pedir para que o nome de Jesus seja engrandecido, honrado e glorificado através desta palavra e na vida de cada um que agora está ouvindo esta mensagem. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que bom terminarmos esse momento juntos, né? E eu deixo a poderosa paz do Senhor Jesus com cada um de vocês. Amém?